Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Onça, é hora de ir a São Paulo falar com o Anselmo Caparica, porque o São Paulo quebrou a internet, Caparica. Quebrou a internet. Daniel Alves, bom dia, bem-vindo à redação. Tudo bom? Um abraço para você, Barreto, Renata, Chico Sá. Pô, Chico Sá, sou muito seu fã, viu? Exatamente, quebrou a internet com a contratação do Daniel Alves. Para você ter uma ideia, viu, Barreto? Eu estava no início da semana lá no CT do São Paulo, na Barra Funda, e fazendo uma live no Globoesporte.com do jogo treino entre São Paulo e o Nacional, do estádio Nicolau Laion, que fica exatamente do outro lado da Avenida Marquês de São Vicente. E ali na internet, as perguntas de todos os são paulinos era se o Daniel Alves fecharia com o São Paulo. E a gente estava explicando ali que era uma situação muito difícil, porque o Daniel Alves ainda tem muito mercado na Europa, tinha, segundo informações que a gente tem, proposta de 15 clubes, além de clubes da Europa, também tinha do Catar, da China, propostas milionárias, e que seria muito difícil o São Paulo trazer o Daniel Alves, porque ele é um jogador com um salário muito elevado. A informação que a gente tem é que ele vai receber o maior salário do futebol brasileiro e tinha essa disputa com clubes europeus. Mas o São Paulo fez um projeto muito bem montado, pediu a ajuda de parceiros justamente para pagar esse salário do Daniel Alves, que é realmente muito alto, e ofereceu, que foi o mais importante nessa negociação, um contrato até o fim de 2022, porque o projeto do Daniel Alves é ficar em evidência para quem sabe disputar a Copa do Mundo de 2022. E os clubes europeus, clubes grandes, a Juventus, por exemplo, estava na jogada, o Arsenal da Inglaterra também tinha interesse no Daniel Alves, não ofereciam a ele um contrato tão longo assim. Então ele continua em evidência, o Tite vai ficar de olho nele aqui, né, jogando no futebol brasileiro, e esse contrato longo foi importantíssimo, além do salário, evidentemente, para que o Daniel Alves fechasse com o São Paulo. Barreto. Bom, já temos o vídeo do Daniel Alves anunciando a contratação? Queria começar por ele, então. Vamos lá. O grande Milan vai se curvando ao São Paulo. Agora é domingo e nós estamos assistindo aos jogos de futebol na TV Preto e Branco. Para nós, esse é o melhor dia da semana. Há muita alegria em nossa casa. O maior é o futebol do Brasil. O maior é o São Paulo. Festa em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Agora é 2019 e eu poderia ter escolhido qualquer lugar para jogar, mas eu escolho voltar para o Brasil, pelo meu país, pelo meu povo, pelo meu clube de coração. É irreal, mas estou aqui. Curioso, né? Narrado pelo próprio Daniel Alves com esse texto. É irreal, mas eu estou aqui. Essa contratação atrasou a reunião de preparação do Redação de hoje, porque ela provocou um debate dentro da reunião que a gente não conseguia ter elementos conclusivos nem de um lado nem do outro. Porque, assim, as negociações são sempre tratadas com muito sigilo. Então, o Caparica já citou, né? A gente ouviu falar em 15 clubes. Mas você não tem uma planilha que diga assim, esse clube está oferecendo tanto, esse tanto e esse tanto. Esse aqui quer tantos anos de contrato, esse tanto. Você não consegue fazer uma comparação assim. Isso tudo está com o Daniel e com a equipe que cuida da carreira dele. É ele que sabe. A gente fica daqui imaginando, né? Sabe que tem a questão dos 3 anos de contrato, que ele tem um projeto de jogar a Copa de 2022, mas não sabe de quanto ele abriu mão para jogar na Europa, né? De quanto os clubes europeus estavam dispostos a desembolsar para ter o Daniel. Porque, assim, é óbvio que qualquer clube de ponta da Europa ainda gostaria de ter um jogador como o Daniel Alves. Um jogador da Copa América ontem. Sim. Agora, quanto é que esses clubes estão oferecendo? Acho que isso ajudaria só a dimensionar o seguinte: o que passou pela cabeça dele. E para a gente avaliar também o tamanho desse amor aí do vídeo, né? É isso. Para saber assim... O vídeo é lindo, mas... Claro, e traz
Porque se ele optou pelo futebol brasileiro, porque hoje o futebol brasileiro é competitivo e consegue oferecer o que ele ganharia lá, isso passa um recado muito bom. Então, mas O futebol brasileiro que já trouxe recentemente, né, Ramires, Felipe Luiz, O Rafinha, né? O próprio Rafinha, Jorge. As duas que laterais. Jorge, vai lembrando de outros exemplos aí, e aí é o que eu digo. É lógico que o futebol brasileiro ainda não está competindo com o futebol espanhol, inglês, alemão, italiano, né? Mas o futebol brasileiro se coloca como uma alternativa ao futebol russo, chinês, ucraniano. Claro, Quer dizer, em vez do cara optar por uma dessas ligas periféricas ao futebol europeu, prefere voltar ao Brasil. Isso já significa uma evolução, já é um marco importante. Né? Eu acho que, pelo que eu li, o salário dos clubes europeus seria maior. Mas o que pesou, além do fato do contrato ser longo, é questão de filhos, que os filhos dele moram, acho que em Alphaville, né, que é ali perto de São Paulo. E então, assim, ele queria ficar mais perto, acho que tem essa questão da família e também a questão da seleção brasileira, né? Porque estando no Brasil, primeiro que ele destoa muito mais atuando no futebol brasileiro, né? E eu acho que fica mais próximo, né, e mais garantido o lance de ter 3 anos de contrato. Também tem essa história de que ele sempre falou que era São Paulino e tal. Vira e mexe nas férias, ele falava, tenho vontade de jogar no São Paulo. Mas eu acho que a própria torcida nunca acreditou que isso seria possível. E por isso, talvez, né, essa notícia, quando saiu, todo mundo ficou muito incrédulo, né? Assim, nossa, mas será que está realmente tentando contratar? Ainda mais depois da Copa América que ele fez, né? Assim, é o que o Barreto falou. Não foi um jogador que está em decadência. Ele está... Assim, não dá pra dizer que tá no auge, porque já teve muito auge na carreira dele. Jogando muito, mas né? jogando muita bola. E assim, a gente não tem no Brasil laterais que estejam nesse nível. Assim, a gente conta nos dedos os bons laterais que a gente Que crueldade com o meu Pará. Pará que foi pro Teve Santos. até um meme desse. Dormi sonhando com o Pará, acordei com o Daniel. A Parica chamou? Não, o Pará que foi para o Santos, né? Deixou o Flamengo, acabou de fechar com o Santos. O Santos que também vem se reforçando aí em algumas posições importantes para continuar na briga pelo título brasileiro. Mas essa questão do Daniel Alves, é bom a gente ressaltar também o trabalho do Raí, que foi muito importante para trazer o jogador e que já vinha trabalhando há alguns meses. Não sei se vocês se lembram, houve muitas críticas quando o São Paulo disputou um clássico e o Raí estava em Paris e tirou uma foto em Roland Garros. E aí muita gente dizendo, poxa, não deveria estar aqui acompanhando o jogo ao invés de estar em Paris, em Roland Garros. A conversa teve início ali. Ele já foi com a ideia de trazer o Daniel Alves, de começar uma conversa ali com os empresários e também com o jogador, para que ele pudesse vestir a camisa do São Paulo. E outro momento importante, durante a Copa América, a seleção brasileira treinou no CT da Barra Funda e o São Paulo aproveitou a presença do Daniel Alves para já apresentar o projeto que culminaria aí com essa contratação tão impactante para o futebol brasileiro. Então, eu tenho um número, mas ele é extraoficial. Ninguém me garantiu que era isso. O Flamengo fez uma consulta ao Daniel Alves, já nesse pacote de contratações que fez para a temporada, que teve Rafinha, que teve Felipe Luiz e tal. E o Daniel Alves, isso me disse uma fonte, pediu 1 milhão de euros. Disse que esse era o salário dele, que ele estava trabalhando com essa ideia de salário para a próxima temporada. Mas não dá para dizer que é isso que o São Paulo vai pagar, não sei se ele diminuiu a pedida, né? E a gente não consegue saber também... dinheiro demais, né? Fala assim, R$1,5 milhão de reais, né? Exatamente já isso que eu ia seria falar. um salário bem alto. É o mais alto do Brasil. O mais alto do futebol brasileiro hoje. Exatamente. O Gabigol, o Felipe Luiz, tem salários em torno aí de R$1 milhão. O Daniel Alves, a informação é que ele deve receber em torno de R$1,5 milhão, além de um prêmio, né, uma premiação aí pela assinatura do contrato, que também é bastante significativo. E o São Paulo precisou da ajuda aí de investidores, de parceiros do clube para poder pagar esse salário do Daniel Alves, que é realmente muito forte. É muito grande, muito alto, né? É bom lembrar também, né, Barreto, que não há muito tempo o São Paulo teve que recorrer a empréstimos bancários para poder pagar direitos de imagem de alguns jogadores do São Paulo, então, de alguns jogadores do clube. Então, assim, não está, óbvio que tem uma situação financeira boa, mas também não está tão bem assim como, por exemplo, está o Flamengo. Então, para trazer o Daniel Alves, precisou dessa ajudinha aí de parceiros para poder pagar o salário dele. Pois é porque
fica sempre girando em torno da pergunta que faz aqui o Antônio Leonardo. Barreto, assim como Felipe Luiz, Daniel Alves retorna ao Brasil. O que isso significa? O poder de investimento dos clubes brasileiros ou a falta de interesse dos grandes clubes europeus por esses jogadores? Me parece que tem um pouquinho de cada lado. Né? Mas os dois teriam ainda teriam um chão na Europa ainda. Pois né? é, mas que chão é esse? É isso que eu estou tentando entender e é difícil porque a gente não tem os números na mão. Porque assim, o Felipe Luiz, por exemplo, foi muito honesto com a diretoria e com a torcida do Flamengo. Ele disse assim, o meu projeto é continuar na Europa, então eu vou ouvir as propostas. Isso. Ouviu e a do Flamengo era melhor. Né? O Daniel Alves, a gente tem até um trecho da entrevista para mostrar, né? Durante a Copa América, ele falou que gostaria de jogar no Brasil, mas seria difícil pela situação do mercado. O que a gente precisa entender aí é exatamente o que os clubes europeus estão oferecendo. O que a gente já sabe hoje. Aconteceu com o Felipe Luiz e estava acontecendo com o Daniel Alves. A questão da duração do contrato. Como a oferta na base lá é muito grande, né? Eles vêm aqui, por exemplo, o Felipe Luiz parou, o Atlético não renovou com o Felipe Luiz, parou não, saiu, quis dizer. O Atlético veio aqui, trouxe o Atlético de Madrid, veio aqui e pegou o Renan Lodge no Atlético Paranaense. Né? A capacidade de reposição que eles têm, a oferta que eles têm de jogadores jovens é gigante. Sim. Então isso pressiona o jogador mais velho. Né? E o Daniel tem esse projeto de jogar a Copa de 2022. Então ele queria um contrato que garantisse até 2022. Sim. Agora, sem os números a gente não sabe, por exemplo, se o que ele conseguiria em um ano em um grande clube europeu não seria o que ele vai ganhar no São Paulo em 3 anos. Sim. Até para poder balizar a importância da questão pessoal. Né? Eu acho que difícil fazer essa conta. Eu não sei, lógico que eu acho que tem algumas coisas aí que só realmente ele vai poder dizer, mas chega um momento da carreira, eu acho, desses jogadores, que assim, bem ou mal, você já ganhou dinheiro para fazer a sua vida, a vida dos seus filhos, talvez a dos seus netos. Então chega meio que, eu acho que chega um momento que talvez o coração, essa coisa de família, de estar perto e essa questão do contrato maior pese, porque assim, será que faz tanta diferença para ele ganhar R$1,5 milhão ou ganhar 1 milhão de euros? No caso, na questão financeira mesmo, de assim, é lógico que é muito mais dinheiro, mas assim, tecnicamente ele não precisa, né, desse... acho que pesa aí o estar jogando, né? Estar jogando e garantir que está jogando, exatamente. Ele é titular, ele vai jogar. E que vai destoar, Aqui é muito mais fácil ele destoar aqui do que na Europa. E acho também, viu, Barreto? Fala, cara. Acho também que tem uma outra questão importante, né? O Daniel Alves chega a um São Paulo sedento por títulos, né? Uma equipe muito campeã, das mais vitoriosas do futebol brasileiro, que não ganha um título desde 2012, quando foi campeão da Copa Sul-Americana. O Daniel Alves traz o peso de ser o jogador com o maior número de títulos da história do futebol e ele chega a um São Paulo que precisa muito ganhar alguma coisa. Então, chegar a esse São Paulo, ter esse projeto e levar o São Paulo mais uma vez a um título importante, tudo isso agrega, né, evidentemente, para o que o Daniel Alves quer, não só para o São Paulo, mas também pensando em seleção brasileira. Eu voltei e eu consegui trazer o São Paulo novamente a um título importante, que é o que a torcida tanto gostaria de ter há bastante tempo. Aliás, esse contraste entre o número de títulos do Daniel, que é o jogador com mais troféus no futebol mundial, e o São Paulo, que não levanta uma taça desde 2012, foi o que sobrou os rivais para os memes desde ontem, né? Claro. Estão fazendo comparações. A turma da inveja levantou o meme. Todo direito. Para curar um pouquinho da dor de cotovelo, faz uns memes aí dizendo que o Daniel tem um monte de taça e o São Paulo não tem. No cenário de Flamengo, o Daniel, né? Porque o Flamengo se mexeu um pouco. Não... O Rafinha viraria o ponta-direita que o Jesus sonha, né? Quem sabe, né? Mas foi em outro momento também. Né? E alguma coisa realmente mudou. Dá uma olhada na entrevista do Daniel que a gente separou aí, da época da Copa América. Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco porque eu tenho grandes objetivos ainda. Eu acredito que o meu livro, ele falta algumas páginas que eu vou me dedicar ao máximo para poder escrever. O São Paulo é meu time, é o time que eu torço. Meu pai torce pro Palmeiras, é rival. A gente pode misturar isso não, porque senão dá confusão em casa. Mas, assim, minha relação com todos esses times, o primeiro São Paulo, porque eu torcia bastante pro São Paulo, tempo do Tele, que Deus o tenha. Eu pretendo outras coisas na minha vida, eu tenho objetivos muito, não digo maiores, né?
pensarem que eu estou menosprezando essa história grandiosa dos clubes que eu gosto, né? Mas assim, eu acredito que eu tenho desafios que eu quero vivê-los ainda. Gente, essa entrevista foi outro dia, 16 de junho, quer dizer... Você vê o poder de convencimento do Raí, né? Então, é esse ponto aqui que fica difícil entender sem a gente ter os números, né? Será que o mercado europeu não estava oferecendo esses desafios que ele ainda queria enfrentar? Sim. Né? Ou será que o São Paulo conseguiu chegar a um valor que fez o coração balançar? Claro. Né? Até para brigar com o pai. Talvez até uma mistura das duas coisas. Ele disse ali que o pai é Palmeiras, então, né? Vai arrumar um problema em casa ainda você. Talvez até uma mistura das duas coisas, porque bem ou mal os desafios da Europa ele já venceu todos, né? Que ele já conquistou tudo lá. E acho que... E aí aqui são desafios diferentes. Tem muitos brasileiros que falam isso, né? Sobre a possibilidade de disputar uma Libertadores e tal. A gente sabe que tem uma energia diferente, né? Óbvio que a Champions talvez seja muito mais glamurosa e talvez seja mais difícil, mas... Ele já conhece, exatamente. já tem intimidade, né? Exatamente. Eu acho que aí talvez tenha um peso. E eu acredito que essa questão dos anos de contrato deve ter pesado bastante, né? Porque, assim, realmente seria difícil garantir que ele ficasse 3 anos na Europa, né? Dos 36 aos 39, né? Como você falou, Barreto, tem a questão de a Europa ter mercado para conseguir comprar as novas, né? Os novos nomes do futebol que se destacam. O que eu fico imaginando, assim, e é só no terreno da imaginação mesmo, né? O debate hoje na reunião do Redação durou muito, porque ninguém conseguia apresentar um argumento com provas. Era tudo intuição, né? Eu fico imaginando assim, o Arsenal aparece na lista aí dos 15 times que a equipe do Daniel falou que, né, tinha interesse nele. O Arsenal gostaria de ter o Daniel? Eu respondo como torcedor do Arsenal. Sim, é óbvio. Mas por quanto tempo, né? Mas por quanto tempo e por quanto dinheiro, né? O quanto o Arsenal está disposto a desembolsar. O Arsenal gastou uma fortuna agora para contratar um jovem da Costa do Marfim. Esse tipo de investimento hoje alto se faz no começo da carreira. Não, exatamente. Para o fim da carreira, está diminuindo. Mas está diminuindo a que ponto, né? Acho que isso seria importante para entender, porque pode estar começando um movimento muito legal de volta de grandes jogadores para o futebol brasileiro. Eu acho que já começou esse movimento, mas a questão é que a diferença, aliás, no caso do Daniel, eles voltam num momento mais decadente. Eu acho que o Daniel tem voltado num momento, está voltando num momento em que ainda está muito bem. Num auge, né? Mas não tem problema voltar decadente também. Não. Eu acho legal. A gente quer. E era o seguinte, esse processo tinha sido interrompido, ele está, na verdade, recomeçando. Eu vou mostrar uma lista bem legal aqui, mas o Caparica chamou, quero ver ele antes. Não, na verdade era isso que eu estou falando, ele ainda está gastando a bola, né? O Daniel Alves, aos 36 anos, mesmo aos 36 anos, continua muito bem. E segundo as pessoas que a gente conversa e que trabalham com o Daniel Alves, a questão do profissionalismo dele em campo e nos treinos, principalmente, é o que mantém ele tão bem fisicamente, mesmo com a idade já tão elevada. Então, é muito provável que o Daniel Alves vai ter um impacto muito grande no São Paulo já nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo só tem essa competição nesse ano de 2019. No ano que vem, claro, vai querer competir, claro, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. E aí o São Paulo vai ter que equilibrar algumas coisas em relação ao Daniel Alves. Na última temporada dele pelo PSG, ele fez pouco mais de 30 jogos. O calendário do futebol brasileiro costuma ser muito mais cruel. Então, dificilmente o São Paulo vai ter o Daniel Alves disponível para todas as partidas. E também tem a seleção brasileira que deve desfalcar bastante o São Paulo em relação ao Daniel Alves também. Então, o São Paulo já tem o Daniel Alves e ainda busca um outro jogador para a posição, porque sabe que não vai contar com ele sempre pela idade também, porque a seleção brasileira também vai usar bastante jogador. Eu concordo com vocês, o Daniel Alves está longe de ser um jogador decadente, muito longe. Ele é o atual melhor jogador da Copa América. A Copa América foi agora e ele foi eleito o melhor. O que eu digo é o seguinte, se voltar já na fase de declínio, também não tem problema. Porque assim, a gente quer ver os grandes astros. Eu vou mostrar uma lista agora. E a gente pode discutir o impacto que cada um causou esportivamente nos clubes por onde passou, depois de voltar ao Brasil. Mas eu acho que não dá para discutir o frenesi que eles causaram. Como é legal ter jogadores de alto nível de volta, né? Mesmo que seja no fim da carreira. Esse aí eu acho que vai ser difícil de superar, né? Porque o Romário voltou ao Brasil campeão do mundo, cobiçado pelos clubes europeus,
mas decidiu jogar no Flamengo. O Ronaldo, embora tivesse 32 anos, fisicamente já estava, né, numa fase muito difícil, não teria tanto mercado lá fora. E depois ajudou a trazer o Roberto Carlos, já com 37. E os dois foram vencedores no Corinthians. Foram, exatamente. Né? E a gente tem que se lembrar também do que eles fizeram pelo marketing do Corinthians, como foi importante naquele processo de retomada. Né? Trouxeram dinheiro para o Corinthians. O Ronaldinho chegou ao Flamengo, passou ainda pelo Atlético Mineiro e pelo Fluminense, foi campeão da Libertadores pelo Galo. Né? O Adriano veio ser campeão brasileiro depois pelo Flamengo. Chegou aqui, contratado pelo São Paulo, a Inter de Milão, que parecia ter desistido dele. Né? O Deco foi campeão também pelo Fluminense. Então são todos jogadores que, por mais que não voltem no auge da sua forma, não estejam mais cobiçados pelos grandes clubes europeus, aqui eles causam impacto. Talvez o Forlan tenha causado menos, assim, em termos técnicos, né? Mas era o melhor jogador da Copa. Tinha que ser o melhor jogador da Copa. Na época que foi anunciado, causou frenesi também. Lógico que é legal. Hoje uma torcedora do Botafogo na nossa equipe disse assim, de vez em quando eu acho que é mentira que o Sidorf veio pro Botafogo. Jogou no Botafogo. Será que ele jogou mesmo? Jogou. Jogou e foi importante pro Botafogo e trouxe ideias novas. Mas eu entendo o sentimento dela, né? É, porque hoje vê o Botafogo tão depredado financeiramente, né? E pensa, será que a gente conseguiu mesmo fazer isso? Conseguiu, até ajudou a aumentar um pouquinho essa dívida que hoje, né, não foi uma contratação tão responsável financeiramente, a do Sidorf. Agora, você pega a lista, né? Desculpa, você pega a lista e você vê que por amor mesmo, aí eu vejo o Romário voltando pelo amor ao Rio, a um modo de vida. Amor a um estilo de vida. Um modo de vida. Um estilo de vida. Não obrigatoriamente ao Flamengo. Não era especificamente ao Flamengo, até porque depois ele passou pelo Vasco e pelo Fluminense. Claro, não, mas ao estilo de vida, ao carioquismo, digamos assim. Acho que aí tem muito da... Não, o que eu ia dizer, assim, além de tudo, tem o impacto que ele vai causar e já está causando no próprio São Paulo. Não só por ser um ídolo, né, por ser um grande jogador, mas acho que se você parar para olhar a lista de laterais dos últimos anos do São Paulo, né, eu acho que talvez desde o Cicinho na sua época de auge, né, que foi 2005, 2006, o São Paulo não tem um lateral tão bom, né? Quando o Cicinho voltou em 2010 já estava muito, muito pior. E se você parar para pensar, nos últimos anos o melhor lateral do São Paulo foi o Hudson, que nem lateral é. Então, eu acho que o impacto técnico do Daniel Alves no time vai ser absoluto. Assim, vai ser e com a perspectiva de ser meio campista logo mais, né? Porque se começa a cansar na beirada do campo ali... Mas será que ele quer? Porque o que eu fiquei na dúvida é isso. Se ele tem o contrato até 2022, né, Caparica? Pode estar sinalizando que ele quer ir para a Copa. Aliás, é a pergunta aqui do Gilberto Camargo. Vocês não acham que a partir dessas contratações de nome no futebol brasileiro, veremos mais jogadores aqui, daqui na seleção, já que o professor Adenor está mais de olho no Campeonato Brasileiro por causa desses caras? Ele está achando que pode ter até um efeito, agora que eu entendi a pergunta dele, pode ter um efeito de... sei lá, o Tite convocar o Dudu, ou convocar alguém do São Paulo que está de olho no Daniel Alves, não sei. Mas eu acho que indica que ele quer jogar de lateral, ou Caparica? É jogar de lateral, com certeza. É óbvio que na seleção brasileira a concorrência no meio-campo é muito maior para o Daniel Alves. Então ele vem para o São Paulo com esse contrato longo de 3 anos e meio para jogar na lateral direita, para continuar em evidência para o Tite, porque ele sabe que é nessa posição que ele vai conseguir ter uma chance na seleção brasileira, uma chance, por assim dizer, porque é óbvio, acabou de fazer uma Copa América espetacular e pretende continuar nesse nível elevado. Então, eu acho que o Daniel Alves vem para ser lateral direito do São Paulo, certamente isso esteve na conversa que ele teve, na conversa que ele vai ter com o Cuca no futuro, porque ele não quer perder esse espaço que ele tem na seleção brasileira, e jogar no meio-campo no São Paulo seria sair do radar do Tite nesse momento, porque para fazer essa função de meio-campista, a seleção brasileira tem muitos outros jogadores mais capazes do que o Daniel Alves, o que não é o caso da lateral direita. Os 2 laterais titulares da seleção na Copa América estão no Brasil. Felipe Luiz pode estrear nesse fim de semana pelo Flamengo. Daniel Alves acabou de anunciar. E é o seguinte, para resumir, se é por falta de espaço na Europa, se é por amor ao São Paulo, se é por querer jogar na seleção, a gente não vai conseguir saber. O que a gente sabe é que é legal pra caramba o Daniel Alves. Vai dar uma animada no... É muito legal. Até porque é um personagem, além de tudo, Além de tudo, um grande personagem. A gente vai ouvir mais o Daniel, vai conseguir falar mais com ele. Acho que, poxa, foi realmente a grande notícia de ontem. Mas tivemos jogo ontem de Clube Paulista também, Caparica. Vamos aproveitar a sua participação para falar da esperada vitória do Corinthians, né? O Carille até muda de...
Você quer aprender como que eu fiz para montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.